Saudações amorosas, meu nome é Ana Guedes, do Núcleo Escola Aprendiz da Nova Consciência. Hoje estou aqui muito honrada porque vou falar sobre Maria Madalena. E eu tenho uma aproximação especial a ela e essa egrégora crística, porque faz parte da minha linhagem nesse planeta. E muitos de nós, muitos trabalhadores da luz, médiuns, canalizadores, pesquisadores também da consciência crística, muitos estamos recebendo um chamado para retomar os conhecimentos que foram perdidos através de Maria Madalena. Então hoje já sabemos que após o desencarne, após a passagem de Sananda como Jesus, ela continuou canalizando os conhecimentos crísticos aqui para a Terra durante cerca de 11 anos. Então são muitos conhecimentos que foram completamente perdidos, não foram registrados em papel e não se encontraram ainda realmente grande parte dessas obras de Maria Madalena. Um pouco já foi encontrado no Egito, mas muito pouco. Então, a nossa proposta desse campo da consciência crística aqui, através da Escola Aprendiz da Nova Consciência, é justamente como leitora de registros acásticos e das redes planetárias, da rede cristalina, que é a rede de memória do nosso planeta, o Akasha planetário, retomar esses conhecimentos perdidos. E por isso eu estou criando um curso chamado As Tabuletas Perdidas de Maria Madalena, em que eu vou ler as redes cristalinas na época que ela esteve aqui, junto com todo o grupo dos apóstolos e Sananda, e também a partir do meu próprio Akasha, nos momentos em que eu estive com ela na ordem de Melquisedeque, nos conhecimentos profundos, nos planos espirituais ligados ao campo crístico e sobretudo a Maria Madalena. No sentido encarnatório, a minha ligação com ela veio de um momento posterior ao desencarne dela, décadas após o desencarne, a passagem de Maria Madalena aqui na Terra. Eu voltei para cá como uma judia, eu reencarnei como uma judia, e durante períodos de desdobramento no sono, várias vezes eu fui conduzida para escolas da Ordem de Melquisedeque, escolas iniciáticas, e lá eu recebi os conhecimentos através de Maria Madalena, e me tornando parte dessa linhagem dos espíritos que estavam coligados e com contratos de trazer a comunicação cósmica para o planeta Terra, a consciência crística, porque anteriormente eu já tinha tido uma encarnação como uma profetisa, antes de Sananda encarnar. Tinha sido a profetisa Ana. Então eu trazia essas habilidades como um canal, como vindo de mônadas espelhos, mônadas comunicadoras, de trazer os códigos para a Terra, conhecimentos para a Terra. Então, durante o sono, em desdobramento, eu passei por essas iniciações e treinamentos pela Ordem de Melquisedeque, pela Ordem das Rosas, ligada às Marias, especificamente a Maria Madalena, e ela me orientou que eu falasse sobre os seus conhecimentos, o seu Evangelho, e a minha consciência compreende agora e compreendeu antes também como chaves de conhecimentos da libertação do pensamento do humano da superfície. E então eu recebi essas chaves, esses conhecimentos, naquela época chamado de Evangelho, e comecei a pregar acordada, no corpo físico. Essas pregações aconteceram dos meus 15 aos 16 anos, em que eu sofri intensas e muitíssimas retaliações, tanto no plano espiritual, no plano astral, como no plano encarnado. E o meu pai, que era naquela época, que era um homem muito devoto, um homem que seguia as leis daquela religião, se sentiu muito atacado pelas minhas pregações. Ele algumas vezes
me ameaçou, né, de me banir, de me expulsar de casa, até que finalmente ele cumpriu a ameaça, porque eu não parei. Algo muito forte dentro de mim dizia que eu não podia parar, que eu teria que ir até o final, mesmo que eu tivesse que desencarnar, mesmo que eu fosse torturada. Apesar de eu ter naquela época apenas 16 anos, algo dentro de mim sabia que era o que eu tinha que fazer e que eu estava disponível ao plano maior e não mais a um desejo egóico. Então eu segui com as pregações, até que um dia, quando eu voltava de uma delas, o meu pai arrancou as minhas roupas, a minha mãe gritando em pânico. Eu tinha irmãs pequenas, éramos todas mulheres, e ele me puxou pelos cabelos a rua, né, pelas ruas de uma cidade pequena onde morávamos, e ali ele disse que eu era uma pecadora, que eu seguia, né, uma prostituta, e todo aquele preconceito que já havia se instaurado em torno de Maria Madalena, por causa do seu grande intelecto, do seu grande conhecimento, a sua Kundalini, uma força crística que ameaçava toda a rede de conhecimento e a vaidade, né, dos homens chamados homens de Deus. Então, assim, eu era uma representação, eu representava aquele campo que ofendia os tais homens de Deus. Então, aquele espírito que era meu pai, que eu o perdoo completamente, porque estamos todos curados e perdoados, e o que existe aqui é a glória da compaixão, que é a nossa libertação. Então aquele espírito que era meu pai, ele arrancou as minhas roupas, me puxou pelos cabelos e gritou em um espaço público que todos podiam me bater para purificar o meu corpo e me violentar, já que eu era uma seguidora de uma prostituta, Maria Madalena. Então ali eu fui bastante machucada, muito machucada. Quando eu acessei essa encarnação foi muito difícil para mim, eu já tinha visto tantas outras, as espirais do tempo. Eu comecei a ler dos registros, lendo os meus próprios, né? Então eu já tinha acessado muitas encarnações que eu fiz o mal, encarnações que me fizeram mal, mas tudo dentro do campo da compaixão e do absoluto perdão, que é assim que nós nos libertamos da roda kármica. Mas, voltando ao nosso tema, que é o que importa, então eu fui muito machucada, né, apedrejada, machucada, violentada sexualmente, até que eles pararam, me deixaram, a noite caiu, e eu fui me arrastando com a única força que eu tinha, porque eu não queria ser mais machucada fisicamente. Eu pedia muito para Maria Madalena e para os anjos de luz me ajudarem. E aí eu vi um determinado monte. Quando eu fui me arrastando, eu vi um monte, não tive ajuda de ninguém. As mulheres tinham muito medo de me ajudar e serem apedrejadas também e violentadas também. Então ninguém podia me ajudar, mas não no plano físico, mas no plano espiritual sim. E aí eu vi um monte em uma certa altura e me joguei desse monte, para não ser mais machucada, né? E desencarnar de uma maneira ainda mais violenta. Então, quando eu desencarnei, né, quando eu saí do plano físico, quando eu fiz a passagem, o arcanjo Gabriel, ele me segurou. Eu senti, né, a saída da consciência da minha força espiritual, da minha energia espiritual do plano físico, e ali o arcanjo Gabriel, ele me segurou e me levou para tratamento, e dizendo que tudo estava bem, que o plano tinha sido feito e que eu não me sentisse nem injustiçada e nem em insucesso, porque dentro daquele momento onde as ordens da não-luz, não-crísticas, eram muito fortes, eram muito violentas, né, em vários níveis, eu tinha conseguido fazer o que era possível. Então, essa encarnação me deixou uma chaga muito profunda, em que eu adiei por um bom tempo
escrever uma obra que chegou para mim de Maria Madalena já há alguns anos. Eu sou escritora também. Há cerca de 8 anos ela me inspirou para fazer uma obra chamada As Chaves de Maria, o Deserto da Alma, com as suas chaves. Mas eu adiei porque eu não me sentia pronta. E havia tantos outros cursos que eu dou, são cursos iniciáticos que eu faço, cursos inclusive de registros acásticos também. Então eu resolvi me preparar melhor internamente para que eu conseguisse trazer esse curso. Então agora eu vou lançar em setembro um curso chamado As Tabuletas Perdidas de Maria Madalena, cuja proposta é convocar as iniciadas da Ordem das Rosas, que é uma ordem ligada aos princípios dos conhecimentos cósmicos e crísticos da Ordem de Melquisedeque, em que fazem parte dessa ordem as mestras ascensas, inclusive entre elas Maria Madalena, para que através da chama dessa consciência crística nós possamos trazer conhecimentos de harmonia e paz para a superfície. Então a proposta desse curso é que eu leia os registros de Maria Madalena e as redes planetárias, sobretudo a rede cristalina, que é a rede de memória, ou a caixa planetária. Então, sob a permissão do Cristo Cósmico, sob a permissão de Sananda, sob a permissão de Maria Madalena, da Fraternidade Branca Universal, do Centro Planetário de Mistlan, responsável aqui pela sustentação desse novo humano, as novas leis para a nova raça, através dessas permissões, também da Ordem de Melquisedeque, é que eu estou aqui hoje, como Ana Paula Sampaio Guedes, dizendo que eu vou até o final agora com esses conhecimentos, que agora nós temos a permissão e nós podemos acessar esses conhecimentos que estão disponíveis. Seguimos agora para a carta convocatória de Maria Madalena às mulheres. Esta carta foi canalizada por mim em conexão a Maria Madalena em 27 de junho de 2023. Eu já chamei a atenção que eu desejava através da minha história com Jesus, Sananda. Agora quero que o meu evangelho, conhecimentos crísticos, leis cósmicas, seja revelado às iniciadas da Ordem das Rosas e posteriormente a outras almas encarnadas como mulheres. Para cada desabrochado selo crístico no cardíaco, abrimos os portais de luz para que a Ordem de Melquisedeque ganhe poder por todo o universo de Nébadon, o universo local, para vencer as facções da não-luz através da consciência cósmica, da consciência crística. As mulheres encarnadas na Ordem das Rosas, braço da energia feminina universal da Ordem de Melquisedeque, estão interligadas por linhagens estelares conectadas ao Cristo cósmico, em distintas dimensões desse universo local e outros também. Chegou o momento para que a verdade da energia crística feminina conduza a unidade da matéria na raça humana da superfície, nas bibliotecas intraterrenas e no Akasha planetário. As minhas obras prevalecem como pilares de referências da construção do pensamento da Era de Aquário. O pensamento filosófico de Sananda, mesmo que deturpados pelos chamados homens de Deus, prevaleceu como guia para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Com a inversão dos polos e o fechamento de um ciclo kármico na Terra, a consciência crística retorna ao plano da superfície terrestre, também através de mim, como uma filosofia de transcendência espiritual no corpo material. Quem tiver ouvidos para ouvir e olhos para enxergar, participarão do renascimento da era da libertação dos escravos de pensamentos, com as chaves que canalizei para a humanidade. Os registros estão liberados e devem ser lidos por aqueles e aquelas cujos selos crísticos estão ancorados na verdade das suas almas e mônadas.
Darei as chaves como princípios bases de sustentação da consciência crística feminina na Terra. Sairei de todos os dogmas institucionalizados pelas religiões até o momento. Ativarei em seus núcleos mentais e emocionais o programa de ouro dos anjos apoiadores do grande salto à consciência crística. As chaves são simples e ao mesmo tempo profundas. Representam a caminhada de um fractal de alma em busca de sua evolução nos planos materiais. Cada passo em direção à reconexão significa a verdade buscada pela força da fé. Olhos físicos fechados para que a visão espiritual alcance o voo da águia cósmica e renasça na profundidade da beleza da fênix. Essa jornada de auto-iluminação abraça compaixão a si mesma e o alto amor. Ambos foram profanados através de castigos e punições institucionalizados pela rede de pecados ancorados pelas religiões. Pensamentos anticristo de intensa separatividade e conflito interior. Manteremos na Terra o poder da serpente cósmica e a chama da fonte criativa, gerando a vida na matéria. Somos serpentes da força crística feminina, gerando vida na forma física. Esse princípio chamado de Kundalini revive ciclicamente o modelo da própria criação no cosmos, a vida que renasce a cada instante do sopro da liberdade, de um fractal de alma encarnada e consciente da sua presença Eu Sou. Deixe essas palavras acesas para o fogo sagrado da existência do todo que está em tudo, para convocá-las ao serviço da instância fêmea. Servimos em nome do amor e a glória do Espírito Santo que habita todas as almas viventes na Casa Cosmos. Aleluia. Eu sou Maria Madalena.